Bom, a maioria da sala aqui é do oitavo noturno, certo? Ah, o oitavo noturno que faz farmácia hospitalar também no estágio, certo? Aí hoje eu mandei uma mensagem lá no grupo, avisando para vocês que a gente vai fazer uma parte do estágio agora online, né? Então, para reduzir a carga horária, a gente vai fazer algumas atividades online. E aí, em vez de 3 semanas em campo, a gente vai ter 2 semanas em campo para tentar acomodar esse tempo que a gente está perdendo aí com os lockdowns, né? Então, até o momento a gente não tem resposta da Secretaria Municipal de Saúde. E aí, a partir do momento que a gente tiver a questão do campo, aí a gente volta de novo ao planejamento de alocação de alunos em campo. Até o momento, ele está parado. Eu vou ver se eu consigo ainda vagas na Santa Casa e no Hospital de Psiquiatria, tá? Os dois são instituições particulares, não dependem aí da CEMUSA para funcionar, da Secretaria Municipal. E aí aqueles que puderem já começar, a gente vai já ir alocando. E eu vou conversar isso também com vocês lá no grupo do WhatsApp para a gente tirar essa dúvida aí também com relação aos hospitais particulares que eu conseguir. Aula de hoje, hidratação da pele. E eu quero ver se eu falo um pouquinho com vocês também sobre acne. Sei que é a dúvida de muitas pessoas aqui, né? A questão da acne, que gera aí muita polêmica, principalmente na questão da pele, né? Ela deixa a pele bem, pode deixar marcas bem profundas na pele, então eu preparei um conteúdo aqui também a mais do que a aula de hoje, para a gente ver a acne. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, que eu já estou abrindo os slides. Vocês já estão vendo aí os slides? Vou começar aqui, a gente vai falar agora a segunda parte da nossa unidade 2. Ainda a gente está falando de estruturas e do tipo de pele, né? Então da evolução cutânea e cosmética e cuidados com a pele. Então a parte primária da nossa aula de hoje seria a hidratação e a nutrição da pele, né? Então a gente vai falar um pouquinho de como que são esses mecanismos de melhorar aí a quantidade de água que a nossa pele tem disponível para realizar suas funções, tá? Então a Flávia e a sua equipe já finalizaram aí o sabonete hidratante. Agora precisa trabalhar em um novo produto, que vai ser um creme hidratante para a pele. Ela tem em mente que deverá estudar melhor os conceitos de creme para a pele. Nesse aspecto, ela faz as seguintes questões para a aula de hoje. Quantos tipos diferentes de pele existem? Então a gente vai ver quais são esses tipos de pele, né? Como se classifica os tipos de pele, tá? Qual seria o hidratante mais indicado para cada uma? Qual que é a importância dos hidratantes para a pele? E o creme hidratante que vão desenvolver poderá ser usado para todos os tipos de pele? Existe aí um creme que hidrata todos os tipos de pele da mesma maneira? Né? Vamos ver. Então, depois desse aprendizado, as perguntas de Flávia poderão ser respondidas aí
com as nossas situações aí. Bom, primeiro, cosméticos e outros produtos utilizados para tratamento de pele conseguem penetrar nela. Então ela tem uma característica chamada de permeabilidade cutânea. E essa permeabilidade cutânea ela é seletiva. Então ela escolhe quais as células que ela deixa passar e quais elas não deixa passar. Então ela deixa passar algumas substâncias para dentro, de acordo com as características dessa substância ou a sua necessidade. Tá? Então, a gente tem substâncias que, pelas características delas, características lipofílicas, hidrofílicas, né, a gente tem aí substâncias que conseguem penetrar mais na pele. Tá? Outras, por questões de necessidade, a pele vai e absorve essas substâncias. Então, existem esses dois mecanismos de passagem. Então, são fatores biológicos e fisiológicos que interferem na permeabilidade cutânea. Dos fatores biológicos, nós temos aí a espessura da pele, a idade da pessoa e a região da pele onde o produto é aplicado. Nos fatores fisiológicos, né, onde tem maior fluxo sanguíneo, maior será a permeabilidade. Então, os locais do corpo onde o sangue corre com maior facilidade, ou existe um fluxo sanguíneo perto daquela região, tá, você consegue uma melhor absorção do seu cosmético. Bom, a permeabilidade cutânea, então, ela pode aceitar a penetração de uma substância em diferentes níveis da epiderme. A gente viu que a epiderme ela tem 5 camadas, dependendo do local do corpo, tá? Tanto da camada externa até a mais profunda, sustentada pela derme, podendo chegar até na corrente sanguínea. Se ela consegue ultrapassar essa primeira camada de queratina epiderme, facilmente ela tem acesso à corrente sanguínea, e aí que mora o perigo. Você tem substâncias que podem ser tóxicas se chegarem na corrente sanguínea. Além disso, na aplicação do cosmético, a concentração do produto e o tempo em que ele será depositado sobre a pele favorecem a absorção. Então, a gente tem no rótulo ou na embalagem do produto uma quantidade de minutos que esse produto pode ficar em contato com a pele. Tá? E aí você tem ali, quanto mais tempo você deixa, maior pode ser a absorção. Então, não é seguro deixar o produto muito tempo a mais do que está rotulado nele, né, dos minutos que estão rotulados nele, por essa questão de absorção. E também a concentração. Então, se você tem com produtos mais concentrados, mais facilmente eles serão absorvidos pela pele. Os cosméticos mais solúveis também terão melhor resultado na absorção da pele. Então, quanto mais dissolvido for o cosmético na solução, né, quanto mais solúvel ele for, mais fácil ele vai entrar na pele. Tá? Aqui a gente fala das 3 vias de penetração cutânea. A primeira é a transepidérmica, tá? Ou seja, ela passa pela epiderme, que é a primeira camada. É uma via de penetração muito lenta, porém de considerável importância em virtude da extensa, né, camada de epiderme que nós temos no corpo. Nosso corpo ele é composto por uma grande camada de epiderme na pele, né, alguns locais mais finos, como nas mucosas, mas a gente não pode deixar de considerar que as mucosas também têm a camada da epiderme, e para que ela penetre na epiderme, passe por essa camada de vários tijolinhos de queratina fechados, isso vai acontecer de uma forma muito devagar. Só que a gente tem que considerar essa via de penetração na cosmetologia, porque os cosméticos vão praticamente em toda a epiderme. Então, toda a epiderme ela é atingida pelos cosméticos. Outro local de via de penetração são as glândulas sudoríparas, são as consideradas vias de mínima importância na penetração cutânea, mas também não podem deixar de ser analisadas, principalmente para produtos desodorantes, né, para conter o suor, já que você vai trabalhar com a sudorese, você vai afetar diretamente as glândulas sudoríparas, e a via de penetração transanexiais, que são glândulas sebáceas, e os folículos pilosos. As glândulas sebáceas, então, são consideradas a via de maior penetração cutânea. Tá? Então, aquela camada que tem ali dentro do folículo, né, que entra o produto ali junto com o pelo do corpo, ali dentro do folículo capilar, tem uma glândula sebácea que pode absorver aquele produto. Aquilo ali é a via de penetração mais de maior absorção da pele, né? É a camada mais frágil, onde a gente tem
maior possibilidade de contaminação, de intoxicação, mas também a maior possibilidade de inoculação do produto cosmético é nas transanexiais. Correto, então, 3 vias de penetração cutânea, transepidérmica, é aquela que passa pela epiderme, camadas de queratina muito lenta, glândulas sudoríparas, aquelas que são consideradas para desodorantes e outros produtos para reter o suor, tá? E as transanexiais são aquelas que estão dentro dos folículos pilosos, anexo você tem a glândula sebácea. Lembrando que a glândula sebácea ela está junto com o folículo piloso porque ela lubrifica o fio do cabelo para que ele possa sair pelo folículo piloso. Tá? Então, você tem em cada folículo piloso do seu corpo uma mini glândula sebácea ali produzindo esse sebo para lubrificar o seu cabelo para que ele possa sair. Só um minutinho, pessoal. Vai processando essa informação aí rapidinho. Aí deu tempo de anotar, deu tempo de tirar o print. Deu, até sobrou, né? Bom, vamos aí ver os tipos ou as classificações da pele. Né? Então, para quem achava que a pele era classificada só pela coloração, né, quantidade de melanina, errou. Na verdade, a pele ela tem classificações quanto à sua oleosidade. Tá? Então, a gente tem a pele normal, é uma pele que tem poros finos e apresenta um equilíbrio entre umidade e oleosidade. Tá? A pele normal, muitas pessoas falam, ah, que bom, a pessoa tem a pele normal, não é seca demais, nem oleosa demais, só que é uma pele que está no limite do equilíbrio. Então, se você usa um produto para pele oleosa, na pele normal, ela vai ficar muito seca. Se você usa um produto para pele seca, na pele normal, ela vai ficar muito oleosa. Então, é difícil você encontrar um equilíbrio na pele normal e manter esse equilíbrio, porque você não pode simplesmente deixar de utilizar o cosmético. Então você tem que colocar uma quantidade de cosmético ideal Professor, para manter essa pele normal. Oi? você está passando os slides ou você parou só no slide só até agora? Vocês estão vendo que. Porque a minha tela aqui só tá obrigada pela atenção e não aparece mais nada. Então deve Tirar ter dado print algum de alguma problema. coisa, para mim não tá aparecendo nada. Vou reiniciar a apresentação aqui para você. Tá bom, obrigada. Nada. Agora não quer iniciar a apresentação mesmo. Tem que fechar o slide e abrir de novo, só um minutinho.
Acho que é problema no meu Teams. Vou só sair aqui e retornar para a reunião. Só um minutinho. Tava mudo. Deu um problemão aqui no Teams, tive que reiniciar todo o programa, o aplicativo, deu um problema feio aqui. Deixa eu ver aqui. Se agora ele vai compartilhar meus slides, né? Pessoal, me dá um ok aí para ver se está funcionando. Vocês estão vendo os slides agora. Agora sim, professor. A gente estava falando então dos tipos de pele, né? A gente falou aqui antes da permeabilidade da pele, né? Permeabilidade cutânea da pele. As três vias de penetração cutânea, transepidérmica, glândulas sudoríparas e transanexiais. Agora a gente vai falar dos tipos de pele. A gente tem aí 5 tipos principais de pele. Aquela normal, que é um equilíbrio entre umidade e oleosidade, que é aquela pele que todo mundo deseja, mas não sabe o trabalho que dá para cuidar de uma pele normal, né? Também é uma pele bem complicada, não existe produto muito específico, sempre
o produto vai deixar a pele normal um pouco mais oleosa ou um pouco mais ressecada. Nós temos a pele oleosa, tem muita secreção sebácea, tem um brilho intenso e tem poros mais dilatados, então os poros eles são mais abertos. Nessa pele oleosa, os produtos utilizados é para diminuir essa secreção, para deixá-la um pouco mais seca. Já na pele seca, ao contrário. Então, quem tem a pele oleosa quer secar, quem tem a pele seca quer deixar um pouco mais oleosa. A pele seca ela tem pouca quantidade de óleo e tem um aspecto sem brilho e opaco. Então, aqui a função é dar mais hidratação para a pele seca e colocar um pouco mais de oleosidade nessa pele. Tá? Temos também a pele mista, que apresenta características de pele normal e outros tipos. Essa é mais presente no rosto. Geralmente no rosto das pessoas nós temos essa faixa que é um T, testa e nariz, que é a parte onde a gente tem uma maior oleosidade. Pode ver que a maioria das espinhas, cravos, acne, dá mais nessa região da testa, queixo, às vezes queixo também. Tá? E temos essa outra parte V, né, que são as bochechas as laterais do rosto, que são uma região mais seca. Então a gente tem a pele mista do rosto, onde a gente tem esses dois tipos de pele na face. E temos também a pele sensível, que é aquela que tem pouca tolerância aos produtos cosméticos e químicos em geral. Tá? Que é aquela pele, tudo que você coloca nela, ela irrita, ela fica vermelha, ela dá poro, ela fica com uma irritação muito forte. Nos homens, quem tem a pele sensível é muito difícil de barbear, né? No meu caso, por exemplo, minha pele, alguns locais do rosto é mais sensível. Então, quando eu passo a lâmina, tá, fica ali uma região bem avermelhada por bastante tempo. E é interessante que minha barba é muito grossa, então eu preciso passar a lâmina várias vezes para tirar a barba, né? Então, o processo tem que ser bem devagar, com o rosto bem esquentado depois do banho, né? Então, quem tem a pele sensível sofre com esses detalhes aí que é complicado. E para as mulheres também, que têm a pele sensível, não é todo produto que dá certo. Dá aí irritação muito facilmente também com a pele. As características da pele, então, pela idade biológica, podem ser classificadas. Aqui a gente tem a classificação de Glogal, só que ela não é uma classificação muito exata, né? Ela traz uma classificação mais ou menos aí moderada, equilibrada dentro da maioria das pessoas. Só ver um negócio aqui. Eu vou falar com ele. Eu falo com ele. Só ativar o mudo aqui, pedindo para ficar melhor de falar. Bom, nós temos a pele de classificação leve, que é da idade dos 28 aos 35, que tem rugas mínimas, não tem queratoses, poucas cicatrizes de acne e pouco uso de maquiagem é necessário. Na pele do nível 2 moderada, dos 35 aos 50, começa as rugas e queratoses, o uso de maquiagem também para disfarçar um pouco esses detalhes na pele. A classificação 3 avançada vai dos 50 aos 65, aí a pele já tem uma queratose actínica, desculpem, teleangiectasias, cicatrizes moderadas. Teleangiectasias são aqueles vasinhos que acabam arrebentando na pele, aqueles vasinhos vermelhinhos. Aqui já é necessário um uso mais frequente de maquiagem e a classificação 4, grave, de 60 anos ou mais, pode-se ter uma queratose actínica, câncer de pele, rugas e cicatrizes bem aparentes. Aqui a gente usa uma maquiagem bem mais pesada, conhecido também como pancakes. Tá? Isso é uma classificação bem relativa, porque a gente sabe que tem pessoas aí com 50 anos, quase 60, quando a gente fala aí de Paula Toller, a vocalista do Kid Abelha, por exemplo, aquela mulher está com quase 60 anos, e a gente olha para a pele dela, a gente não vê uma classificação tão grave ou avançada conforme a classificação de Glogal. Então depende muito do cuidado que a pessoa tem e também da genética, né? Aquilo que a pessoa já traz dentro do seu código genético que vai ajudar a facilitar ou não aí o uso de produtos para a pele. Tá? Quando a gente fala de permeabilidade também, essa classificação de Glogal, como já falei, pode ser, apesar de ser consagrada,
pode ter variações nas características de pele, em decorrência de alguns fatores hereditários, tá? Como eu falei para vocês, a genética influencia, mas outros fatores, como tabagismo, tá? Excesso de fumo, exposição ao sol e algumas doenças, além do próprio uso da maquiagem ou mesmo o estilo de vida de cada pessoa, pode deixar a pele pior ou melhor, saindo fora dessa classificação de Glogal. Tá? Os produtos para pele, a gente tem aí produtos para diversos tipos de pele em diferentes formas. Nós temos o produto em gel, que a forma farmacêutica gel é mais indicado para pele oleosa, porque ela não tem muitas gorduras, né, ali. O gel mesmo ele é feito de água e polímero, então ele não tem gordura. Tá? Então são produtos que apresentam fase líquida e sólida. A fase líquida é a própria água e a fase sólida são os agentes geleificantes, muitas das vezes polímeros ou derivados da celulose também. No caso de maior concentração destes, a formulação terá mais forma de goma. Então, quanto mais produto sólido, mais grosso é o gel. Quanto mais água, mais fluido tem a aparência do gel. O segundo produto são as emulsões. São veículos que têm uma composição de uma fase oleosa e uma fase aquosa. Então, é uma mistura de água e álcool, só que tem um agente emulsionante para ligar essas duas fases. Hoje tem muita coisa acontecendo aqui em casa, desculpa, gente. É gente chegando, gente saindo. Bom, então na emulsão é a mistura dessa fase aquosa com a fase oleosa. E aí varia dependendo da formulação do produto. Por exemplo, se você quer um creme, o básico, o creme, você põe 50% de fase aquosa, 50% de fase oleosa. Então tem um creme bem grosso, né, bem oleoso. Se você quer um creme mais fluido, a gente tem aí as loções, por exemplo, você pode ir diminuindo a quantidade de fase oleosa e aumentando a quantidade de fase aquosa, você vai ter emulsões bem mais fluidas, como por exemplo os leites, né, leite de aveia, leite de rosas, né, que tem um pouco aí de óleo, mas uma quantidade bem maior de água. Por último, nós temos o gel creme. E aí você mistura os dois produtos. Você faz um creme, você faz um gel, ou você já faz uma formulação própria para o gel creme, que você vai ter um produto bem interessante, que é um produto que tem a refrescância do gel e a maciez das emulsões. Então esse gel creme é o mais indicado para pele mista, e no Brasil a gente tem uma predominância de pele mista, por isso que a maioria das pessoas preferem esse tipo de produto no mercado brasileiro. O gel creme ele tem um aspecto muito bonito e muito a textura dele na pele é muito boa, muito agradável. Temos também as pseudoemulsões, que são emulsões falsas, né? Então elas têm aspectos funcionais semelhantes às emulsões, tá? Só que as emulsões são água e óleo. Aqui no caso você troca o óleo por silicones, tá? Os silicones eles parecem óleos, mas são agentes minerais. Eles trazem essa sensação de emoliência, mas não são lipídios, então eles não afetam na oleosidade da pele. É um produto bem interessante porque você tem uma característica de emulsão, só que na verdade você faz isso com silicone. Porém, no final de tudo, vai ser um produto mais caro, né? Você fazer uma emulsão de silicone é bem mais caro do que você fazer de lipídio. Temos também os modificadores de sensorial, tá? Então os silicones também têm essa categoria dentro dos silicones que vão melhorar ou corrigir problemas sensoriais de alguma formulação, como formulações pegajosas, filtro solar com problema de espalhabilidade. Então esses produtos podem ser adicionados a outros cosméticos para melhorar a usabilidade para o usuário. Então se você tem aquele produto cosmético que você passa e fica sentindo aquela coisa pegajosa na pele, né, aquela camada de gordura que não sai, aquela vaselina, você utiliza um modificador sensorial, tá? Geralmente é chamado de toque seco, tá? E aí você tem ali uma melhor espalhabilidade, você sente, parece que você acabou de secar as mãos numa toalha recém-lavada. É muito interessante você utilizar o modificador de sensorial, porque o produto fica muito, muito, muito bom. Tá? Produtos para pele, então. Os emulsionantes são tensoativos,
responsável por reduzir a tensão superficial entre dois sistemas. Então a função é estabilizar a formulação, deixando ela homogênea. Elas observadas a olho nu são brancas e homogêneas. Então quando você pega um creme e olha para ele com seu olho, você vai ter algo ali muito coeso. Você vai ter um creme branco, você vai pensar, não, aqui está bem misturado. Tá? Mas se você olhar isso no microscópio, conforme a gente mostra na figura abaixo, nota-se as micelas esféricas que são distribuídas de forma irregular com um diâmetro similar, que é uma característica importante para a estabilidade da fórmula. Então você ter aí micelas bem definidas, com tamanhos bem parecidos, né? Você tem aí uma boa emulsão. Bom, as emulsões possuem duas denominações de acordo com a concentração. Temos a emulsão óleo-água, tem uma porcentagem menor de óleo se comparado à outra fase aquosa. Então, o nome que vem primeiro é o menor, o segundo nome é o maior. Então, se você tem ali uma emulsão óleo-água, né, quando fala água, segundo nome é que você vai ter que colocar em maior quantidade. Tá? Se você tem uma emulsão água-óleo, você tem uma porcentagem maior de óleo, se comparado à outra fase aquosa. Então você pode ter esses dois tipos de emulsão. Óleo-água, maior quantidade de água. Água-óleo, uma maior quantidade de óleo. Então você tem esses dois aspectos. As emulsões óleo-água são mais leves e, devido a esse fator, são mais indicadas para o nosso clima tropical do Brasil. Nós temos também o fator natural de hidratação da pele, que é a concentração de alguns produtos que nós temos na pele, alguns tipos de aminoácidos e outros íons e outros componentes da nossa pele. Né? Por exemplo, a concentração de água normal da camada córnea deve ser de 20 a 35%. Essa concentração é importante na manutenção da hidratação da pele. E o fator natural de hidratação é representado por um conjunto de componentes hidrossolúveis que estão presentes nessa camada córnea e está diretamente relacionado aos níveis de hidratação. Então, esses produtos que nós temos aqui em várias concentrações são produtos que são diluídos na água da pele. Então, são hidrossolúveis. Então, se você quer deixar esses componentes um pouco maior, você pode utilizar essa concentração específica nos seus cremes, né, que você consegue fazer a concentração, o fator natural de hidratação, e aí sua pele tem mais afinidade quando você está trabalhando dentro dessas concentrações. Aqui nós temos aminoácidos, né, uma concentração de 30% a 40%, cátions de 10% a 11%, lactato de 10% a 12%, sal sódico do ácido pirrolidono carboxílico, ou PCANA, e outros ácidos, né, também estão aí na concentração de 7% a 12%, ânions de 6% a 7%, ureia também tem de 5% a 7%, glicerol de 4% a 5%, amônia 1% a 2% e citratos e formatos de 0,5% a 1%. Então são componentes que têm uma concentração específica. Se você trabalha na sua formulação dentro dessas faixas de concentração, a sua pele entende que aquele componente está numa concentração normal. Então ela consegue absorver com uma maior facilidade. Se você coloca uma concentração maior, a pele pode entender que ali tem algum tipo de invasor, de agressor, ou alguma coisa que vai ser identificada pelo seu sistema imune. E aí pode dar alguma alergia, algum problema na sua pele. Bom, a hidratação da pele, a gente tem 3 vias: oclusão, umectação e por aquaporinas. A primeira via, por oclusão, é indicada para a pele mais seca. Nesse processo, os princípios ativos dos cosméticos vão reduzir o método de evaporação, favorecendo a retenção de água na pele. Produtos desse tipo, como emulsões, usam uma base lipídica que forma uma barreira protetora aí na pele. Então ele vai fechar a camada da pele, impedir ali que os poros eliminem água na pele. Isso ela vai hidratar a pele, então, por oclusão. Ela vai manter a hidratação que já está na pele e não vai deixar evaporar. Temos também a umectação, produto cosmético capta a umidade no ar para utilizá-la na hidratação da pele. Esse tipo de hidratação é indicado para peles oleosas. Então, você vai colocar aí produtos higroscópicos, né, que vão puxar essa
essa umidade do ar, você vai trabalhar como se fosse um cactus, né? E vai sugar isso e jogar na pele. Então, são esses produtos que fazem a umectação. E a terceira via, que é a mais complicadinha de entender, mas não é tanto assim, é a via das aquaporinas. Tá? Então, aquaporinas são alguns canais de proteínas que existem na pele para fazer esse transporte de água, como se fosse aquadutos que nós temos dentro da pele, uma encanação de proteínas, onde a água vai passar. Né? Então, a gente tem essa membrana plasmática. Ela leva a água das camadas mais profundas para as camadas mais externas da epiderme. É como se fosse um processo de irrigação natural da nossa pele. Só que com a idade, o desempenho dessas aquaporinas cai. Né? Qualquer tubulação com o tempo, ela vai dando infiltração, ela vai estragando algum cano, vai dando problema de vazamento, e aí não vai funcionar tão bem assim. Tá? Então, o fluxo de água por aquaporinas é comprometido com a idade. Né? Você pode corrigir ou minimizar esse efeito com cosméticos que aumentam a expressão das aquaporinas. Então, existem cosméticos aí que trabalham em cima dessas proteínas que fazem esses canais de transporte de água na pele. Que a gente tem, né, os mecanismos de hidratação por oclusão, por umectantes e aquaporinas, né? Então, nós temos aí oclusivos, alguns exemplos de produtos oclusivos, os hidrocarbonetos, os óleos, as ceras, o petrolato, o óleo mineral, a parafina, o escaleno, entre outros. Alguns exemplos de produtos umectantes, nós temos a glicerina ou glicerol, também, o mesmo nome, sinônimos, mel, lactato de amônia, ureia, propileno glicol e outros. E alguns emolientes, né, que vão dar aí essa maior amolecimento da pele, né, melhorar o amolecimento da pele. São exemplos de produtos emolientes: o diisopropil, dilinoleato, desculpa, enrola a língua mesmo para falar, o isopropil isosteraro, entre outros aí que vão dar essa emoliência para a pele. Então aqui a figura ilustra mecanismos de retenção de água promovido por classes de agentes hidratantes, oclusivos, umectantes e emolientes. Além da hidratação e nutrição da pele, feitas externamente, a alimentação também é de extrema importância para a saúde cutânea. A beleza da pele vem também de dentro para fora, pela ingestão de ingredientes ativos em forma de líquidos ou comprimidos por via oral, e não só pela absorção cutânea da pele. Né? Então, nesse caso, a gente entra com o uso dos nutricosméticos, são fundamentais nesse aspecto de nutrir a pele de dentro para fora. Tá? Falando da nossa situação problema, a gente vai ajudar a Flávia a responder agora as perguntas com aquilo que a gente estudou. Né? Quais são os tipos diferentes de pele que existem? Temos a pele normal, que é aquela equilibrada entre umidade e oleosidade, a pele oleosa, que apresenta muita excreção sebácea, a pele seca, que tem pouca quantidade de óleo, a pele mista, com características de pele normal e outros tipos, e também a pele sensível, que é intolerante ao uso de produtos cosméticos e qualquer produto químico em geral. Qual é o hidratante mais indicado para cada pele? A gente tem hidratantes que variam de acordo com a composição da pele. Para a pele seca, a gente tem as emulsões. Para a pele oleosa, a gente tem os géis. Para a pele normal, um produto que apresente equilíbrio, não sendo correção para água ou óleo na pele. E para a pele mista, os géis em creme. Para a pele sensível, deve-se usar um produto com baixa concentração de ativos. E qual a importância dos hidratantes para a pele? Os hidratantes combinados com os nutritivos e às vezes associados em um mesmo produto são importantes para manter o equilíbrio cutâneo desses compostos que estão na pele. Creme hidratante que a Flávia e sua equipe desenvolverão pode ser usado em todos os tipos de pele? Não. A gente não tem essa possibilidade para uso em todos os tipos de pele, pois para a composição cada composição se aplica exclusivamente a um determinado tipo de pele. Você não pode, ou não tem como você criar um produto que vai se adaptar à pele. A pele você tem que comprar um produto ideal para cada pele. Não tem como você criar um produto que serve em todas as peles. Bom, para a gente entrar na segunda parte da aula, a gente vai falar de uma situação problema de pele com espinhas. A Flávia é solteira e mora com sua mãe,
com seu pai e com a irmã mais jovem, que é uma adolescente chamada aí de Fabiana, que está com muitas espinhas, e isso é comum nessa faixa etária de adolescência. Quem nunca teve, né? Flávia pensa em uma opção de tratamento para esse problema. Qual que é a característica da pele de Fabiana e que tipo de produto seria mais indicado? Então, como a gente tem espinhas, geralmente a pessoa que tem espinhas ela tem a pele oleosa, que é uma pele mais propensa à formação de acnes, conhecidas também como espinhas. Com a variação hormonal comum na adolescência, há então maior produção de sebo pelas glândulas sebáceas, deixando a pele excessivamente oleosa e favorecendo aí a formação de acnes. Portanto, uma boa opção para esse caso é usar um produto em gel para controlar a formação excessiva de óleo na pele. Então, nesse caso, produto para pele oleosa seria gel, sabonetes para dar uma ressecada na pele. A gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouco. Tá? Aqui a gente tem um exemplo da pele sem espinha. Tá? Nessa parte que nós temos o pelo, aqui a superfície da pele, e o folículo piloso. Do lado nós temos as glândulas sebáceas. Tá? Quando a gente tem a espinha, ocorre uma queratinização desse ducto aqui, ó. O sebo não consegue sair e forma aí uma inflamação. A gente vai entender um pouquinho mais dessa inflamação agora. Deixa eu pegar aqui a aula para vocês. Vamos falar um pouquinho então de acne. Né? Conteúdo exclusivo também não tem muita coisa sobre acne no livro texto, né? No livro proposto pela unidade. Eu vi lá, tem pouca coisa sobre acne, então eu vou trazer algumas coisas exclusivas para vocês aqui nessa aula aqui de hoje. Né? Definição de acne. O que a gente pode definir como acne? É uma doença inflamatória, crônica da unidade pilosebácea. Então, aquela unidade ali onde tem o folículo piloso, o pelo e as glândulas sebáceas, cria-se uma doença inflamatória crônica naquele local. Ela é caracterizada por seborreia, formação de comedões, pápulas, pústulas e nódulos, dependendo aí da gravidade da acne. Naturalmente ocorre ali no início da adolescência, né? Melhora depois aos 20, 25 anos. Para algumas pessoas como eu, ainda continuam até perto dos 40, né? Já estou com 39 e uns quebrados aí. Hoje mesmo eu estou com uma acne, uma espinha interna no nariz aqui que tá só de encostar dói. Não tem como fazer nada, né? Tá aí por dentro do nariz, muito difícil de trabalhar com espinha interna, tá? Então, a persistência das lesões ocorre em 7 a 17% dos casos. Ocorre de forma mais precoce nas meninas, e a acne comedoniana, ela é a primeira etapa da acne que depois se desenvolve para a acne inflamatória. Então começa ali com os comedões. Vou mostrar para vocês o que são os comedões, né, que são aquelas bolinhas pretas. Mais comum entre adolescentes, pode se estender até os 30 anos, acometer dos homens com mais severidade. Então nas mulheres começam primeiro, mas geralmente ela pega mesmo e é mais séria nos homens. A procura masculina por tratamentos estéticos constitui a maior parte dos casos. A maioria dos homens que buscam algum tratamento estético seria por conta da acne. E a acne masculina está totalmente ligado à testosterona, tá? Que é um hormônio que faz as glândulas sebáceas produzirem mais. Então ocorre por conta disso. Locais mais afetados: face, região peitoral e dorso. Aproximadamente 80% das pessoas desenvolvem em algum momento da vida algum tipo de acne, representando mais de 30% das causas de consultas dermatológicas. O uso de cosméticos pela população leiga é irracional, com alta incidência de reações adversas. Vai aparecer muito na farmácia de vocês ou parente perguntando para vocês sobre cremes para acne, né, ou algum produto para acne. O problema é que as pessoas não têm paciência de utilizar o produto com constância. Elas querem resultado rápido, tá? E é um produto que precisa de disciplina e mais disciplina para ser utilizado com afinco para que ele faça o seu efeito.
Uma pele que tem uma oleosidade alta, não é com uma ou duas aplicações que você vai ter resultado. Talvez você vai começar, às vezes, a ver os resultados com uma semana de aplicação, onde a pele vai secar bastante, mas o resultado mesmo, só depois de 1 mês, 2 meses ou um pouco mais, você vai ter esses resultados, né? Resultados desejados. E não pode parar depois também. A acne ela pode ser muito reincidiva, ela volta. Tá? O sucesso do tratamento depende da seleção correta dos produtos e procedimentos, da disciplina e da adesão do paciente às medidas planejadas, principalmente com relação à dieta. Muita gente não liga muito, ou liga de forma errada a dieta com a acne. Acha que a acne só dá em quem come chocolate. Tá chegando a Páscoa aí, a espinha já começa a preparar para sair. Não é bem assim. Qualquer alimento que tenha um excesso de lipídio, de gordura, é um alimento que pode ocasionar algum tipo ou alguma forma de acne. Alguns fatores genéticos. Alguns estudos mostram que existe fator genético que influencia na acne. 45% dos meninos com acne na idade escolar tinham pais que também tinham acne nessa idade. Os gêmeos monozigóticos, né, têm lesões clinicamente muito similares em número e tempo de instalação. Então, está muito ligado também com o fator genético. Negros americanos têm menos lesões que os brancos, então a quantidade de melanina também favorece a diminuição na formação de acne, né, que a melanina já é uma proteção natural da pele. Qual que é a patogênese, ou seja, como que essa doença se instala? Primeiro ocorre um aumento na produção sebácea das acnes, né? Então ocorre aí o aumento no sebo, né, a quantidade de gordura produzido pela glândula sebácea. Depois ocorre a hipercornificação do ducto pilosebáceo, uma hiperqueratinização folicular, ou seja, onde tem o ducto vai fechando. Por quê? Porque ali tem um processo inflamatório, o seu corpo entende que essa inflamação seria um tipo de coisa que precisa ser cicatrizada e fecha o ducto pilosebáceo. Nessa hiperqueratinização, aumenta ali a quantidade de sebo, ocorre a alteração da flora microbiota e isso ocorre a colonização pelo Propinium Bacterium acnes, que é aí a bactéria, né, a bactéria que vai, micro-organismo que vai aumentar aí a inflamação, né, o processo inflamatório, que ele vai se proliferar ali naquele meio. Tá? Aqui a gente tem o esquema, né, a skin surface, que é a superfície da pele, o cabelo, o sebo, né, que está aqui em volta do cabelo, o canal folicular e as células sebáceas, ou as glândulas sebáceas. Tá? E aí a gente tem essa quantidade de sebo sendo liberado para o cabelo. Tá? Primeira parte, ocorre aí a formação do comedão, ou seja, entope, e aí forma aquela espinha pretinha, né, que pode ser retirada também. Se não retirar, vai fechar, vai formar aí uma queratinização do local, e isso vai crescendo e sendo aumentado pela ação das bactérias ou dos micro-organismos que estão ali dentro. E vai inchando e isso só vai aumentando e pode piorar entrando ali na corrente circulatória e se comunicando com outras áreas do corpo, fazendo ali um estrago. Né? Aqui a gente tem os comedões abertos, né? Que são essas pontinhas pretas. Aqueles comedões fechados que ficam assim no queixo da pessoa, né? A gente tem alguns comedões fechados. Tá? Pústulas e nódulos, aqui geralmente no rosto e nas costas da pessoa. Tá? E aqui também pústulas e nódulos, tá? Nas costas, tá? Da pessoa também, no peitoral. Aqui a gente tem uma cicatriz de acne, né? A pessoa já passou pela acne, mas ficaram as cicatrizes no rosto, o que é bastante comum também em quem tem muita acne. Tá? Aqui também a lateral do rosto, né? Com uma cicatriz de acne, bem proeminente. Qual a clínica dessa doença? Como que a gente pode tratar? Bom, é uma doença polimórfica, ela tem várias formas. Primeiro, os comedões abertos, os negros, e os fechados, os brancos. Então nós temos dois tipos de comedões. Tá?
as lesões superficiais, pápulas e pústulas, e lesões mais profundas, que são os nódulos. Tá distribuída 99% na face, 60% no dorso e 15% de chance de estar no tronco anterior. Classificação. A gente tem aí a acne não inflamatória, que é aquela comedoniana, e a papulopustulosa, que é grau 1 e 2, e a acne inflamatória, que são as 3 tipos: a acne nodular, grau 3, a acne conglobata, que é a grau 4, e a acne fulminans, que é a grau 5. Eu acho que eu não coloquei imagens da fulminans aqui, porque são imagens bem pesadas. Quem quiser procurar na internet depois esse tipo de acne, né, que é um tipo de acne que pode levar até a necrose e morte da pessoa, bem forte mesmo. Tá? Então, a acne grau 1 tem poucos comedões, poucas pápulas, sem lesões inflamatórias, é a forma mais fácil de tratar a acne, com o uso de produtos para reduzir a oleosidade e os renovadores celulares leves. A acne de grau 2, né, a pele já tem muitos comedões, presença de pápulas eritematosas e um processo inflamatório com pus, com pústulas. É necessário um maior controle da oleosidade, além do uso de antimicrobianos tópicos e de ácidos para a renovação celular. A acne de grau 3, que é a nódulo cística, apresenta, além dos comedões abertos e fechados, a formação de cistos. A gente tem essas formações aí bem grandes no rosto. A acne de grau 3, as pápulas e as pústulas são ainda maiores, são mais profundas e mais inflamadas, por isso elas são bem mais doloridas. Esse tipo de pele deve receber cuidados médicos, então a gente, quando passa do grau 3, por mais que a gente indique produtos farmacêuticos, a gente deve indicar ao paciente a busca pelo dermatologista para indicar aí produtos mais eficazes, e o tratamento envolve produtos de uso interno também, como, por exemplo, o Roacutan. Se não me engano, eu falei o nome certo, é isso mesmo. A gente vai mostrar ele depois. A acne de grau 4, essa conglobata, a gente tem áreas afetadas pela acne conglobatas altamente carregadas em pústulas e pápulas doloridas, né? Então elas comunicam-se por baixo, formando os abscessos, áreas profundas com um acúmulo grande de pus, e podem ter um aspecto aí desfigurante para o rosto. Só pode ser tratada por médico. É interessante aí você enviar o paciente, né, com essa acne grau 4, que forma esses, por baixo da pele aqui, ó, as acnes se comunicam, né, e desfigura o rosto do paciente. Tem sim, aqui é uma foto de acne fulminante, grau 5. Nessa forma de acne, a gente tem a conglobata associada com febre, porque aumenta muito o processo de inflamação, hemorragia, necrose e um forte processo inflamatório. Só pode ser tratada por médico, por ser um processo muito grave. Tá? E aqui eu peguei essa foto que foi, eu acho que é uma das mais leves que eu achei aí na internet, de acne fulminante. Outros fatores, estresse, né, alteração do eixo hipófise adrenal, aumento da produção dos andrógenos adrenais. Então, essas mudanças bruscas que a gente está tendo aí de comportamento na sociedade, né, gera muito estresse, e isso pode aumentar o número de acne, porque altera esse eixo hipófise adrenal, né? E a questão também dos anticoncepcionais, mudanças bruscas que a mulher tem na sua variação hormonal, ocasionam alguns dias do mês com mais acne e alguns dias do mês com menos acne também. Tá? Homens também que entram na academia e começam a utilizar produtos para ter um melhor desempenho, né, com anabolizantes, sejam eles naturais ou não, pode aumentar também a quantidade de acne no corpo. E alguns cosméticos, aqueles mais simples, que tem muita lanolina, petrolatos e óleos vegetais, podem aumentar também a quantidade de acne no seu corpo. Para o tratamento, a gente tem uma gama de coisas para tratamento, tem muita coisa que funciona, tem muita coisa que não funciona, tem muita gente prometendo resolver milagrosamente a acne. Então a gente vai focar aqui naquilo que é o básico, que funciona e que vocês podem indicar para os seus pacientes ou indicar para o médico fazer indicação. Tá? Nós temos de ações dermatológicas os antiacneicos, que é um produto dermatológico anti-acne leve.
ele tem como função diminuir a formação dos comedões e pontos pretos, que são os cravos. Inibir aí a secreção sebácea, dissolver o sebo, diminuir a queratogênese e ter uma ação anti-inflamatória. Combater a peroxidação dos lipídios e os radicais livres, além de regular a ação dos hormônios na pele. Então, o produto básico anti-acne deve agir nessas frentes, tá? Para a gente ter aí uma retroação dessa formação de acne no rosto, né? Para diminuir a quantidade de sebo dessa pele. Para tratamentos tópicos, nós temos aí retinoides tópicos, tem uma eficácia bem documentada, tá? Com redução da obstrução folicular. Nós temos a tretinoína, a isotretinoína, o adapaleno e o tazaroteno, todas substâncias que precisam de receita médica para serem manipuladas ou compradas na farmácia, na drogaria. Aqui, produtos que não precisam de receita médica, a gente tem o peróxido de benzoíla, que tem um efeito comprovado e é um agente bactericida muito forte, e alguns antimicrobianos tópicos de eficácia comprovada, como a eritromicina, a clindamicina, que diminui aí a gente tem que ter cuidado, desculpem, com a resistência bacteriana. Então tem que saber utilizar pelo tempo certo, não parar o tratamento na metade, porque senão você vai ter uma resistência bacteriana e a acne pode voltar mais forte. Tá? Combinação de vários tratamentos são mais eficazes e diminui aí a resistência bacteriana no processo. Melhor que usar um produto só. O peróxido de benzoíla ele libera oxigênio contra bactérias anaeróbicas. Então, vocês viram que a acne, para ela funcionar, para ela ocorrer e para ela crescer os micro-organismos, ela tem que estar fechada. Então, esses micro-organismos eles não gostam de oxigênio. Então, quando você joga peróxido de benzoíla, os peróxidos, né, eles têm muito oxigênio. Né? O peróxido mais conhecido é peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Né? Então, o peróxido ele tem muito oxigênio, libera esse oxigênio e destrói essas bactérias anaeróbias que não suportam oxigênio. Possui ação queratolítica, ela quebra a queratina, e o uso contínuo por 1 ou 2 semanas pode causar descamação. Dermatites de contato com efeito colateral mais comuns, o uso está entre 2 a 5% em ampla faixa de pH. Que uma das pomadas mais conhecidas, né, para tratamento de acne, ela é puro peróxido de benzoíla, 5%, que é a Aquinase, né? E ela já vem na forma gel, né, que traz aí uma diminuição de óleo na formulação para ajudar aí no combate dessa oleosidade. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Que eu comprei esses dias, a embalagem dela mudou um pouquinho, que ela agora é amarelinha assim, ó. Então, ela está aqui na capa dela enxofre 2% e peróxido de benzoíla 5%. Então já tem um pouquinho mais de enxofre. O cheiro é o mesmo, não é de sempre. Então ela é amarelinha assim, ó. Aquinase creme. Nem é gel esse daqui, é creme. Bem antiguinho, né? Para tratamentos tópicos, nós temos também o ácido salicílico, que é um comedolítico menos potente que os retinóicos, ou seja, ele quebra esse fechamento do folículo ali. Tá? E nós temos aí sabonetes, né? Sabonetes de ácido salicílico, bem utilizados também para a pessoa lavar o rosto durante o dia e diminuir essa oleosidade excessiva. Tá? Então é bem interessante aqui já com enxofre e ácido salicílico. O ácido azelaico, ele é comedolítico e antibacteriano, mas tem efeitos limitados na prática. Né? Nós temos aí um produto mais conhecido que é o Azelan, que fez muita propaganda na época que saiu. Tá? Eu sou uma pessoa antiga, eu lembro que do ácido azelaico nas farmácias e drogarias para vender, era um produto novo, caro. Agora está aí comum e com poucos efeitos na prática, mas serve também como tratamento. Pode-se utilizar ainda antibióticos sistêmicos para tratamento de acne moderado a grave, como por exemplo as tetraciclinas, minoxiclina, doxiciclina, tetraciclina e limeciclina.
Os macrolídeos, como a eritromicina, azitromicina, em gestantes e crianças menores de 9 anos, provocam alterações ósseas e dentárias, então não é bom utilizar em crianças pequenas. Pouca eficácia, maior resistência bacteriana, né, pode gerar uma resistência bacteriana. E as sulfas, né, sulfametoxazol com trimetoprim, que podem ser utilizados também para casos graves. Antibióticos de uso tópico, nós temos aí o óleo de melaleuca. Então, aqui já trago para vocês um agente fitoterápico, tá? Antifúngico, antisséptico e cicatrizante, é atóxico e levemente adstringente, tem um odor característico e é usado de 2 a 5%. O óleo de copaíba, usado de 2 a 5% em ampla faixa de pH, praticamente inodoro. O Irgarsan, produto sintético que pode ser usado em diversas apresentações cosméticas. O Irgarsan é muito utilizado em desodorantes também, né, de 0,1 a 1%, em ampla faixa de pH. Eritromicina, antibiótico sintético de pH neutro, usado de 1 a 3%, e esse é um produto com venda exclusiva com receita. Temos a clindamicina também, produto sintético, considerado mais potente para acne, usado de 1 a 2% em pH 4, também só vendido com receita médica. Extrato glicólico de própolis, compostos antioxidantes, cicatrizantes e bactericidas, uso de 3 a 10% em ampla faixa de pH. O sulfato de cobre, antisséptico, geralmente associado ao sulfato de zinco, utilizado em geral a 1%, sulfato de cobre. E tratamentos também com agentes hormonais. A gente pode utilizar aí comprimidos contraceptivos orais, com estrógeno, acetato de ciproterona, antiandrogênicos, né, para diminuir aí as variações hormonais. Tá? A espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, antiandrogênico, bloqueia os receptores androgênicos de 50 a 200 miligramas por dia, então ajuda também a manter um equilíbrio nos hormônios. A flutamida, não esteroidal, pode ocasionar falência hepática se for administrado de forma errada. E corticosteroides via oral, em baixas doses, em hiperatividade adrenal, altas doses em pulsos curtos, lesões inflamatórias importantes, ou seja, pessoa que tem aí uma grande inflamação por conta da acne fulminante, você pode entrar com os corticoides via oral, em baixa dose ou em alta dose, caso você queira cortar a inflamação de uma maneira mais rápida. E o tratamento que muita gente busca, né, o milagroso Roacutan ou isotretinoína sistêmica. Ela é aprovada para acne nodular, útil em acne de difícil tratamento e com cicatrizes. Ele é um teratogênico potente, então não pode ser utilizada por pessoas que querem engravidar, né, então o Roacutan ele é proibido, aqui tem na capa que é para mulheres que estão grávidas ou querem engravidar, tá? Inclusive para homens, né, em idade fértil aí, é feito todo esse processo, pode afetar inclusive o espermatozoide masculino. Alterações psicológicas também são anunciadas aí como depressão ou tendências suicidas, né? E essa mistura de adolescência com acne, acompanhado. A acne ela provoca uma depressão profunda do adolescente por questões de aceitação, de estar querendo se mostrar ali no meio dos colegas, de estar fazendo os primeiros contatos com a sociedade, né? E a acne gera esse processo de desgaste psicológico no adolescente. Então, você trabalhar com um produto que aumenta a depressão e com tendência suicida, com adolescente e acne, tem que tomar muito cuidado e ter um acompanhamento psicológico com esse adolescente e acompanhar de perto. Então, a gente tem um cuidado extra nesses casos. A dose é de 0,5 a 2 miligramas por quilo por dia, num total de 120 ou 150 miligramas por quilo. Então, aqui a gente tem os resultados. Os resultados da isotretinoína parece até que passou um Photoshop no rosto da pessoa. É muito rápido e ela diminui as lesões e melhora as características da pele. Né? A isotretinoína sistêmica
ela tem um efeito muito rápido. Aqui a gente tem, né, acne nível 3, tratamento com Roacutan, 4 meses de tratamento, a pele foi totalmente renovada, né? Aqui, isotretinoína também em acne cística severa, né? Resultado, ela tem muita descamação, viu, pessoal? Ela renasce com a isotretinoína, como se tivesse uma pele nova mesmo. Aqui, em pele negra, tratamento com Roacutan, que também tem uma quantidade muito grande de queratina, né, e pode causar lesões de queratina, de melanina, desculpem, ficar com a pele com marcas muito tempo. Aqui, 7 meses de tratamento, a pele também renascida, né. O interessante da tretinoína, da isotretinoína, né, do Roacutan, é que ele é proibido de ser manipulado em todos os estados brasileiros, menos Goiás. A gente tem uma liminar de causa-ganha aqui em Goiás pela farmácia, se eu não me engano, pela artesanal, que conseguiu essa liminar, e as farmácias de manipulação do estado de Goiás podem ainda trabalhar com a manipulação da isotretinoína, né? Eu mesmo, na época que eu trabalhava em farmácia de manipulação, manipulei muito a isotretinoína e não sei ainda como está isso no estado de Goiás, mas até a época que eu trabalhava, pouco tempo depois ainda, era possível manipular a isotretinoína sistêmica. Tá? Mas os outros estados do país podem manipular também a isotretinoína tópica para passar na pele, não só a sistêmica que é utilizada. Tá? Temos também a terapia fotodinâmica, tá? Propinobacterium acnes produz e acumula coproporfirina 3, tá? Absorve luz no visível nos 415 nanômetros, ou seja, a luz azul. A fotoexcitação da porfirina endogênica bacteriana libera a produção de radicais livres de oxigênio e destrói a bactéria, que é uma bactéria que não suporta aí a quantidade excessiva de oxigênio, né? Ela é uma bactéria, né, anaeróbica. Tá? Luz vermelha, desculpa, aqui está mal colocado, tem que ter uma maior penetração, as lesões das sebáceas, provoca uma ação anti-inflamatória e destruição do Propinobacterium acne. Então, essa terapia fotodinâmica ela é bem utilizada porque ela trabalha só com coloração de luzes no rosto, e esse espectro de luz azul e vermelho destrói, tá, o Propinobacterium acnes pela fotoestimulação e a produção de oxigênio, né, e a produção de oxigênio destrói essa bactéria. A dieta, não precisa nem falar, né, diminuição de alimentos gordurosos, né, de alimentos que produzam aí uma quantidade de sebo muito grande, tá? Temos aí alguns pacotes anti-acne e utilização de alimentos vegetais, é muito importante para aumentar a hidratação da pele, tá? Acne tem cura, que eu achei engraçada essa imagem, né? O pepino todo furadinho, pepino liso, tá? E vamos falar um pouquinho de cuidados para a pele dos gestantes, né? Já que está aqui no slide, vamos falar um pouquinho. A gravidez ela tem aí uma mudança, uma alteração muito grande, de progesterona e estrógeno, que são os principais hormônios aí que estão em níveis elevados. A gente viu que progesterona e estrógeno afeta diretamente a acne. Então a gente tem dois momentos aí diferentes das mulheres que engravidam. Algumas mulheres têm uma melhora significativa da pele, outras têm uma piora significativa. Então é uma moeda que se joga. Geralmente a pele melhora porque a mulher passa 9 meses com uma estabilização hormonal, ou seja, não tem as variações do fluxo menstrual. Então, esses principais hormônios estão em níveis elevados, a pele fica bonita e hidratada, porém ela fica mais fragilizada porque sofre um aumento na vascularização. E isso deixa ela mais sujeita às dermatoses, como a dermatite, a acne e outras. As manchas da pele também são reclamações recorrentes nessa fase. A gente tem os cloasmas e as manchas de gravidez, que são as manchas marrons de contornos irregulares, que se manifestam na testa, na têmpora e nas maçãs do rosto. Os
fatores desencadeantes são anticoncepcionais usados antes da gravidez, a própria gravidez, exposição solar desprotegida. A mancha marrom escura pode evoluir lentamente associada a fatores hormonais e o uso de cosméticos, e também herança familiar, genética é um fator desencadeante. Dependente do que seja utilizado na gestação e amamentação, sempre consultar o médico. O farmacêutico não pode indicar, e eu não acho correto e ético indicar qualquer que seja produto para gestantes. É sempre o médico que tem que acompanhar esse processo, tá? A relação risco-benefício para a gestante e para o bebê deve ser avaliada pelo médico. E ativos cosméticos, aqueles extraídos de vegetais, vai aumentar a eficácia e a atenção terapêutica de baixo risco desses ativos, que pode justificar o uso. Há fissuras nos mamilos depois da gestação, né? Isso são decorrentes da má posição da criança em relação à mama, do número de duração inadequada das mamadas e principalmente da técnica incorreta de sucção. Para evitar fissura, tem que se preparar a mama para utilizar técnicas de amamentação para o fortalecimento dos tecidos areolar e mamilar, com banho de sol nos seios, fricção de toalha, utilização de sutiã de algodão, com orifício na região mamilar. Tá? Para tratamento, corrigir a postura da mamada, orientar a mãe, para não parar de amamentar caso ocorra fissura, lavar mamilos uma vez ao dia quando tomar banho, expor ao sol, se possível, nos intervalos das mamadas e aplicar o próprio leite materno nas mamas depois da mamada. Ativos e fórmulas, né? Aqui para a gente trazer para o lado farmacêutico, né? O Antipolon HT, nós temos o Clariskin, o Derma White, o Lactokine Fluid, o Lactomide, Mela White e Biosom FR, todos produtos aí de clareamento que são mais suaves no caso de gravidez ou após a gravidez na amamentação, né, que podem ser utilizados aí mais facilmente. Outros problemas de uso externo, né, outros produtos, não problemas, desculpem aqui, ó. Abissínio, bálsamo do Peru, Canadian Willow Herb, nós temos o Enfaderma, o óleo de fígado de bacalhau, Pantenol, rosa mosqueta, que é um ótimo cicatrizante, principalmente para ser usado na fissura de mamilos, vitamina A oleosa, vitamina E oleosa e D-estria, que é um extrato de Cernoa cerulata, que são aí produtos de uso externo, outros produtos de uso externo. Tá? Sugestões de fórmulas: bálsamo de Peru, na vaselina sólida, no creme Laneige não iônico, ou mesmo puro. Tá? Pantotenol, vitamina A oleosa, vitamina E oleosa, 3,22% no creme não iônico, que é SP100. Tá? Então são sugestões de fórmulas boas aí para esses tipos de problemas. Bom, é isso. Alguma dúvida, pessoal? Como é que tá aí a cabecinha de vocês? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Alguma curiosidade, algo que vocês queiram saber sobre acne, sobre hidratação da pele? Tranquilo mesmo. Tá, vou finalizar a gravação aqui. Boa noite.